Quero agradecer a Deus por esse grande privilégio que Ele nos tem dado de mais um dia podermos estar aqui meditando na santa palavra de Deus. E eu quero que você me acompanhe, e com isso você pode pegar a sua Bíblia e nesse momento você abra ela no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Eu vou ler dois versículos, os versículos 37 e o 38. E você pode me acompanhar na sua Bíblia para que nós possamos nos inteirar daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Nos diz assim, para ganharmos tempo: porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé, ou Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Somente esses dois versículos que o Senhor Jesus deixou para as nossas vidas como uma alerta. Eu sei que nos últimos dias é difícil nós falarmos da volta de Jesus Cristo, mas nós não podemos deixar de lado, porque na realidade nós aguardamos a sua volta. Aguardamos a sua volta como está escrito na santa palavra de Deus. Aguardamos a sua volta não neste mundo. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, na realidade eu já havia ouvido falar de que Jesus voltaria. Porém, a minha concepção era de que ele nasceria de novo, era de que ele estaria andando novamente por esse mundo para poder resgatar as pessoas. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu me inteirei da palavra de Deus, eu pude ter o conhecimento de que na realidade essa segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se dará nos ares. Então Jesus não pisará mais sobre essa terra, quando Ele vier buscar, segundo o que as Escrituras Sagradas nos diz, um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. E Jesus nos deixa este alerta, e Mateus ele escreveu, dizendo que Jesus voltaria e pegaria como foi pego as pessoas, ou foram pegas as pessoas de surpresa nos dias de Noé. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no primeiro livro, o livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali a história daquele homem, Noé. Aquele homem que foi escolhido por Deus devido ao seu bom comportamento, devido à sua vida pautada segundo os ensinos que o Senhor desejava que nós ou que algum ser humano fizesse. E a Bíblia nos diz que Deus acha graça em Noé e faz dele um pregador de um fim da humanidade. E as pessoas, por certo, não aceitaram, as pessoas, por certo, não receberam a sua mensagem, quando ele dizia, quando ele pregava, que o mundo iria se acabar em águas, no dilúvio. Haveria um dilúvio de águas, e o mundo iria se acabar, as pessoas iriam morrer. E por certo ninguém acreditou, porque a Bíblia nos diz que somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, 8 pessoas somente sobreviveram ao dilúvio. E Jesus então faz uma comparação dos dias de sua vinda, e ele diz que como foi nos dias de Noé, será assim também a vinda do Filho do Homem. Assim como as pessoas viviam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, despreocupadas,
e não davam atenção àquilo que Noé lhes pregava, aquilo que Noé lhes dizia, que o Senhor havia o procurado para que ele construísse uma arca, porque haveria um grande dilúvio, e somente aqueles que estivessem dentro daquela arca, eles poderiam ser salvos. Mas a Bíblia diz que naquela época não chovia. Então falar em dilúvio de águas, falar em águas que cairiam dos céus, era coisa que impossível. Hoje para nós dizemos em dilúvios, nós vemos muitas vezes, quando chega a época das águas, quantas casas são soterradas pelas montanhas que caem devido às águas, os rios sobem, casas são levadas, casas são inundadas devido à chuva que cai. Mas falar sobre chuva nos dias de Noé era como se um louco estivesse falando algo, e as pessoas não deram atenção. As pessoas não se perceberam de que na realidade o Senhor tinha dado cabo da vida humana devido ao seu comportamento, devido ao comportamento da raça humana, devido à sua desobediência e os seus desvios dos seus planos. Ele então resolveu dar cabo, e ele resolveu dar cabo da vida humana, enchendo, a terra com um dilúvio de águas. E a Bíblia nos diz que Noé então constrói aquela arca, e ele faz a arca segundo os planos divinos, segundo as medidas que o Senhor lhe deu, e disse: olha, Noé, você leva os animais, um casal de cada espécie você pode levar. Levou animais limpos também, considerado pelos judeus, e todos aqueles que pudessem entrar. Mas infelizmente as pessoas não creram, as pessoas não ouviram a sua pregação, não ouviram aquilo que o Senhor tinha falado para eles, não creram naquilo que pudesse ser possível ver chuva ou ter chuva de uma certa quantidade que pudesse encobrir os montes, como nos diz a palavra de Deus, que até o maior monte foi encoberto pelas águas. Mas o povo não creu e continuou com a sua vida normal, continuou comendo, continuou bebendo, continuou casando, continuou dando-se em casamento, como disse Jesus, quer dizer, fazendo as coisas naturais, e não puderam crer na mensagem daquele homem, aquele homem que já contava aí com quase 600 anos de vida, ou mais ou menos 600 anos de vida, quer dizer, um velho que estava vivendo, e talvez disseram: é um louco que fala coisas absurdas que nunca acontecerão. Mas Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, onde as pessoas estarão desapercebidas, onde as pessoas não estarão dando ouvidos mais aos pregadores do Evangelho, aos pregadores da verdade de Deus, que vem dizendo que Jesus voltará. Paulo, ele escreve dizendo: se nós esperássemos de Deus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque ele diz, ou ele escreve, melhor dizendo, que na realidade nós temos vida verdadeira somente após essa vida que nós vivemos aqui, quando estivermos plenamente na presença de nosso Criador, na presença de nosso Deus. E foi para isso que Jesus veio a esse mundo, foi para isso que Jesus desceu da sua glória, foi para isso que Jesus veio aqui, foi para isso que Jesus andou um dia nesse mundo, percorreu os caminhos desse mundo, viveu naturalmente, até que chegou o tempo do seu ministério, e durante 3 anos ele começou a falar das coisas de Deus, e uma delas era que ele voltaria para buscar um povo,
Mas hoje, ao falarmos isso, como foi nos dias de Noé, também parece loucura dizer que Jesus virá nas nuvens do céu para arrebatar um povo especial, um povo que vive diferente, um povo que não está fazendo a vontade do mundo, não está fazendo os desejos da sua carne, mas está procurando fazer a vontade do seu Criador, do seu Deus. É loucura nós falarmos isso por aí. E as pessoas estão vivendo naturalmente, estão comendo, estão bebendo, estão comprando, estão vendendo, estão trabalhando, estão estudando naturalmente, mas não se apercebem que a volta do Senhor Jesus, ela se aproxima. E pelos fatos que estão acontecendo, e por aquilo que a Bíblia nos diz, das previsões que mostrariam a volta do Senhor Jesus, nós podemos perceber que a sua volta está muito próxima. Daniel disse e escreveu no seu livro que nos fins dos tempos as ciências se multiplicariam. E uma das grandes coisas que nós vemos nos nossos dias é a ciência. Você está me vendo aí através da tela do seu televisor, talvez do seu computador, não sei. E isso tudo é tecnologia, que há anos passados não conseguíamos fazer. Há alguns anos, ou 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, não conseguiríamos fazer isso. Não chegaria até a tela de um televisor, até a tela de um celular. Mas hoje tudo é possível, por quê? Porque nós vemos a multiplicação da ciência. E Daniel, ele escreve, nos fins dos tempos, a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo isso dia a dia, as coisas acontecendo. E outros fatores que a Bíblia nos cita, se nós fôssemos falar tudo aqui, não haveria tempo dentro de nossa programação. Mas o que eu posso dizer para você, e esse alerta que eu posso deixar para você neste momento, é que se aperceba daquilo que a palavra de Deus está falando. Jesus vai voltar. Jesus está próximo da sua volta. E vai buscar e recolher, assim como Noé foi salvo naquela arca. E somente aqueles que creram, ele, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras, que puderam crer na sua mensagem, na sua pregação, porque por certo muitos ajudaram a fazer aquela arca, mesmo achando ele ser um louco, que ele fosse uma pessoa louca, mas por certo ajudaram a fazer a arca, que poderiam salvar, mas não creram. Mas eu quero alertar para você, a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Tudo está se cumprindo. A palavra de Deus tem se cumprido. A cada dia nós vemos as profecias desse livro sagrado se cumprirem. E Jesus disse que voltaria a buscar. E a época que ele diz, parece ser essa época atual. Todas as coisas estão contribuindo. Eu não sei se vai voltar nessa semana, daqui um mês, um ano, eu não sei. Mas o que eu posso dizer, que está muito próxima. E se nós não atentarmos para a palavra de Deus, e não cremos na mensagem, nós não poderemos ser salvos. Porque Jesus, quando estava com os seus apóstolos, ele disse que iria até o Pai. E ele iria para preparar um lugar para que os seus discípulos pudessem estar com ele, os seus seguidores, aqueles que creram nele, pudessem estar com ele para sempre. E ele falou: vou preparar, e lá tem muitas moradas, mas eu volto para buscar vocês. E nós aguardamos. E Paulo falando aos que já morreram, né? Porque havia um medo grande. Quando ele escreve a sua epístola aos Tessalonicenses, eles tinham um medo muito grande de que se eles morressem, essa promessa do Senhor não poderia ser alcançada. E Paulo diz: olha, não fiqueis preocupados, porque nem mesmo os mortos ficarão, porque os mortos também ouvirão a trombeta. Quando a trombeta soar,
os mortos vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram aguardando na esperança de que poderiam estar para sempre com o Senhor, aguardando que Jesus iria lhes buscar, ainda com vida, mas morreram. Ele falou: não se preocupem, porque para esses também o Senhor virá, e eles vão ressuscitar. E ele disse assim: e junto com os que estiverem vivos, seremos todos transformados para irmos até a presença do Senhor. E isso é uma realidade, talvez muito dura para a sua vida, que ainda não creu, que ainda não aceitou, que reluta em aceitar que Jesus vem buscar um povo especial, e que você precisa estar preparado, ainda que você morra, mas você precisa morrer preparado, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele possa te levar também. E Ele disse: olha, muitos estão desapercebidos, muitos não estão dando ouvidos a essa palavra, mas eu digo para você: ouça, porque nos tempos de Noé, eles ficaram e pereceram, não creram na mensagem e não entraram na arca. E hoje a nossa arca é Jesus Cristo. Você precisa aceitá-lo e reconhecê-lo como seu Salvador, para que você possa também um dia estar com Ele, e quando Ele voltar buscar a tua igreja, você possa subir também. Faça essa decisão ainda hoje, não espere mais. Venha para Jesus, correndo. Venha para Jesus e o aceite como seu único e suficiente Salvador. Assim eu quero agradecer essa grande oportunidade, deixando esse alerta para você, para que você possa se inteirar e possa vir aos pés de Jesus Cristo, recebê-lo como Salvador e aguardar a sua vinda. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora no programa Semeadores de Fogo estaremos ouvindo a nossa irmã Patrícia.